Vejam só que interessante isso. Quando os estudos da Grande Fraternidade Branca eram mais presentes, né? Que todo mundo começou por eles. Aí, para esse mundo mais profundo da espiritualidade, olha que lindo isso. O amado Mestre Jesus Cristo diz: quando um grupo de estudantes se reúne, um grande mestre ou um deva está presente na atmosfera. À medida que são emitidos os decretos, afirmações, visualizações e canções por um tempo rítmico, a gama vibratória dos átomos que integram vossos corpos físicos se eleva e muita substância mal qualificada é liberada e imediatamente transmutada pelo grande ser encarregado da reunião. Vós ficareis assombrados se pudesseis ver, com a visão interna, quanta substância impura de vossos mundos é assim transmutada, mediante o belíssimo fogo violeta, que está sempre resplandecendo em cada santuário, uma vez que seja atraído à ação, e mesmo depois, quando não estiverdes mais presentes. É tão maravilhoso saber que o fogo violeta está sempre ali. Quando a purificação é efetuada, esse fogo violeta entra em ação e libera a substância elemental de toda impureza, devolvendo-a ao sol para a repolarização por meio do amor divino. E aí, eu não achei outros livrinhos, né? Mas o trabalho era o seguinte: então nós nos reuníamos presencialmente, e criava a egrégora. Com o passar do tempo, que os livros foram sendo vendidos, né, e todo mundo ia tendo condição de comprar, porque as coisas lá atrás eram mais difíceis, né? Então, uma pessoa que tinha condição comprava toda a coleção e montava os grupos. Mas foi ficando mais fácil, mais acessível, então todo mundo comprava. E aí, cada um, naquele dia, naquele horário, criava na sua casa um ponto, um foco de, de chama, né? Ou a chama azul, ou o fogo violeta, e, e todo mundo levava muito a sério. Hoje, né, o que a gente vê é mais a necessidade de meditação, de decreto, de oração, de canalizações, mas naquela época todo mundo se dedicava a estudar. E dos estudos que saíam todo o resto. Então, para, né, os estudos, para as palestras, e todo mundo fica no que as palestras criaram, né? Então é difícil, né? Você parar e estudar e se manter acordado. Tá todo mundo tão cansado do trabalho, tá todo mundo cansado de tanta coisa, sem foco, porque a internet fica chamando toda hora. Então você ouve um chamado aqui, você já vem ver o que que é, aí abre só um olho, cola ali, né? Então, os estudos mesmo, o largar tudo e estudar, as palestras, entender, treinar, foi todo esse esforço que produziu o que a gente está usufruindo hoje.
Então chegou um ponto que não está sendo, o que está sendo, o que está acontecendo é mais do mesmo. Então eu não sei também, né, onde que eu vi isso, mas já faz um tempo, a gente estava no meio dos estudos dos Kahunas, e eu falei, eu não vou trazer isso agora, porque, né, a gente está falando de outra coisa. Mas a hora que eu achar que realmente ia chegar um momento que os estudos voltariam para produzirmos coisas novas, para que as canalizações, para que os decretos acessassem uma nova dimensão, uma nova linguagem da alma. E não são códigos, né, dos golfinhos, não é isso. É uma nova consciência expressa. Então, né, vamos pedir coragem para voltar aos estudos, paciência, maturidade, boa vontade, porque estudar é chato, né? Os estudos profundos mesmo. Aí tem mais uma coisa que eu quero ler. O poder de decretar. Durante éons, a consciência da maioria dos indivíduos foi carregada com imperfeição, resultante do mau uso da energia de Deus na linguagem, criando assim muitas formas distorcidas, que são mantidas vivas pela mesma energia que as criou. Da mesma forma, se as palavras faladas são doadoras de paz e harmonias, em sua expressão, a consciência se ilumina com a luz da divindade, e então o indivíduo se converte em uma presença confortadora para toda a vida ao seu redor. Por isso, os decretos foram apresentados ao homem para que ele os pudesse usar para equilibrar o mau uso da palavra falada e os modelos de pensamentos imperfeitos criados durante muitas centenas de encarnações. Para romper essas formas distorcidas, é necessário usar a energia que vibre na mesma gama vibratória, porém qualificada construtivamente. Um decreto construtivo é sempre uma invocação a Deus, seja a legião dos mestres ascensionados ou a própria presença eu sou. Quando um fiat ou decreto é feito no nome de Deus, eu sou, I am, esse decreto vive eternamente. Quando um grupo de indivíduos se reúne com o propósito sincero de ajudar a humanidade e faz qualquer tipo de decreto construtivo ou visualizações a esse grupo, são enviados anjos e devas específicos. Esses seres de luz assim invocados sentem-se tão felizes pela liberação dessa energia que eles a mantêm sustentada e constantemente ativa, mesmo muito tempo depois que os próprios indivíduos se esqueceram que fizeram os decretos. A atividade de decretar para nós mesmos, para a humanidade e para a vida em geral é uma imensa oportunidade para a manifestação do amor misericordioso de Deus. Torna possível o cumprimento das promessas divinas, porque está de acordo com sua própria grande lei. A gratidão por tal oportunidade é a porta aberta para que mais bênçãos possam entrar na vida diária de cada um. E a vida por si mesma abençoará e agradecerá aqueles que a amem o suficiente para decretá-la livre. Os decretos atraem o descenso da luz, a atenção de um ser divino, a assistência da legião angélica e dévica, equilibram o mau uso da palavra falada através do uso construtivo do verbo divino em ação, direcionam a correspondente virtude ou dádiva para a pessoa, situação, lugar ou coisa, elevam a gama vibratória dos átomos, ajudam a consciência externa focalizar a atenção na solução do problema, mantém o ritmo e clareza das demandas à luz. Esse aqui é o beabá. A gente começava estudando por isso. E era tão puro, né? Eram estudos tão puros, tão delicados, assim.
né? Eu ia refinando e aí ia saindo coisas maravilhosas. Então, desde que os estudos pararam, as informações também se estagnaram. Então, às vezes, a gente vai pesquisar num canto, no outro, no outro, e a gente acaba percebendo que é mais do mesmo. Então, é isso. Então, vamos fazer decretos, né? Então, imagina quantos anos nós sustentamos toda segunda-feira, com disciplina, com constância, com firmeza, um trabalho, né? Nós já passamos por vários ciclos e então é como se não significa que vai reverberar para o futuro. Ah, então eu posso ficar 3 anos sem fazer que eu vou estar reverberando. Não é assim que reverbera, né? Ele reverbera assim, em todas as dimensões, em todas as nossas linhas de tempo. Então, talvez ele não vai reverberar num futuro, porque ele pode reverberar assim. Não é que ele não vai reverberar até daqui a um ano, mas ele vai reverberar numa dimensão. Então, abrange tantas linhas de tempo que ele vai reverberar durante quanto tempo? 7 dias. Por quê? Porque 7 dias, na nossa realidade, é o tempo de futuro que ele reverbera. Por quê? Porque ele também está atingindo outras dimensões da nossa existência, está atingindo o passado, está atingindo a ancestralidade. Por isso que o trabalho é semanal, por isso que a semana se repete, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, entendeu? Então, é, o ancoramento semanal tem um propósito. Então vamos lá, a gente vai fazer um decreto do Mestre Moria, que esse decreto ele nos coloca dispostos, com vontade de estar na vida. Então, respirando profundamente, mandamos a nossa energia para o centro da Terra. Vamos enraizando, encontrando o útero de Gaia, sentindo o pulsar da Mãe Terra. Nossa energia envolve esse útero, nossa energia toda renovada e volta, potente, entra pela planta dos nossos pés, hidrata de energia as nossas células, as nossas moléculas, os nossos órgãos, nosso sistema energético, e a nossa consciência sai pelo topo da nossa cabeça, entra dentro de uma bola de luz. Nós vamos inspirando aqui na Terra enquanto essa bola de luz sobe. Nosso corpo vai se enchendo de ar novo, liberando o ar velho. Enche a barriga, não respira pelo peito, respira pelo abdômen, enche a barriga de ar. Solta, exalando por todos os poros. E a nossa consciência vai subindo, 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 passando por camadas claras e escuras, vai passando pela camada dourada dos mestres, vai passando pela camada gelatinosa das leis e chega no plano do Criador branco, branco, branco. Do plano branco do Criador, nós liberamos todo o estresse,
toda a eletricidade, toda a sobrecarga mental, todo o peso emocional. Nós liberamos todas as pessoas que estão conectadas a nós no plano do amor incondicional da fonte. E nós nos liberamos de todas as pessoas que nós estamos conectados com ganchos psíquicos, ganchos energéticos. Liberamos as pessoas para os destinos delas e nos liberamos para o nosso destino. O destino que criamos agora, do plano do Criador, sentindo mais leveza, imersos nesse branco, 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 branco. Nós descemos para o plano dourado, para a camada dourada, a camada dos mestres. Pedimos a conexão com o Mestre Elmória. O amado Mestre Ascensionado Elmória diz: saudação e bênção, amor, luz, liberdade, esperança, coragem, força, energia de vida e o fogo de Darjeeling aos homens, filhos, filhas da terra, ao reino dos elementais, aos coros dos anjos, aos seres cósmicos, mestres ascensionados e a todos os que, em suas consciências, colocarem as atenções do coração da Índia, a todos os que queiram abrir livremente a porta de suas consciências para receber a força da vontade dos seres divinos. Para os humanos de toda parte eu digo: isto é o fiat do coração da criação que se manifesta pela vontade de Deus em nossa vida, em vossos esforços e mentes. Eu digo essas palavras para o mundo da mente e sentimento de todo esse planeta. Em cada invólucro que cobre com sombras cada filho e filha do reino das maravilhas, porque os filhos de Deus quase esqueceram sua finalidade divina e quase perderam a conquista do seu mestrado. A vontade de Deus é o bem. A vontade de Deus quer dizer criaturas livres. A vontade de Deus quer ajustar o eixo da terra e suavizar o desequilíbrio do clima. A vontade de Deus quer que desapareçam doenças, morte, pobreza, limitações, desequilíbrio da mente e do corpo. Que desapareçam a indisciplina, a impureza, a falta de amabilidade, que novamente brilhe a luz elementar, que a terra sustente novamente as cores claras, a brilhante beleza que possuía quando se destacou ao sair do corpo dos Elohims. A vontade de Deus quer que não haja mais véus entre Deus e o homem, e que anjos, devas e todos os seres divinos livremente possam conviver com toda a vida na terra, falando e andando em harmonia. Isto é a vontade de Deus. O coxo deve ser curado, o fraco deve levantar-se, o doente deve sentir-se bem e achar novamente a compensação e equilíbrio. Todos devem entrar no retiro oculto do seu sagrado coração e contemplar a sua própria divindade face a face. Deverá cada um estar tão bem entrelaçado com a sua luz divina que a sua própria forma reflita na grandeza da perfeição, que no início da criação é conferida a toda pessoa. Já é tempo de que a vontade de Deus penetre
com tal potência na consciência da humanidade que não haja mais tatear em redor, na sombra e nas trevas, que limitações não sejam mais reconhecidas como parte integrante das grandes causas mundiais. Assisti por muitos séculos como a humanidade ignorou a doutrina sobre a vontade de Deus e conformou-se em debater as situações. Isto deve cessar. A própria vida é o poder da mestria. E na minha total força cósmica, a pressão é a certeza e a fé na realização da vontade de Deus. E dentro dessa camada dourada, em conexão com essa mensagem do Mestre Almória, nós respiramos o raio azul da consciência, permitindo que o raio azul transforme toda parte que habita em nós, que por algum motivo estagnou em relação às novas mensagens, aos novos pontos de vista, à nova consciência da Terra, e que nos mantém em conexão a falta de saúde, a falta de prosperidade, a falta de paz, a falta de alinhamento, que seja transmutada completamente pela força do raio azul, pelo decreto de Almória, quando ele nos garante que a vontade de Deus é a liberdade. Então, nós abrimos a nossa consciência para o raio azul dentro da inteligência azul coroar a nossa cabeça, transmutando tudo que está estagnado e que nos mantém ligados a ideias, a atitudes estagnadas, que nos leva ao inconsciente coletivo dentro das catástrofes, que nos leva à não fluidez dos karmas familiares, mantendo esses karmas pesados, enraizados, que não nos permite encontrar um caminho luminoso, um caminho brilhante. Fala a chama da liberdade dentro de cada coração. A chama da liberdade diz a todos: retirai-vos agora do meio deles e sede um povo separado e escolhido, eleito de Deus. Homens que fizeram a escolha correta, que desenvolveram tomar partido dos imortais, são estes que disseram com firme determinação: jamais desistirei, jamais recuarei, jamais me submeterei. Conduzirei a chama da liberdade até a minha vitória. Levarei esta chama com honra. Sustentarei a glória da vida na minha nação. Sustentarei a glória da vida no meu próprio ser. Conquistarei a minha ascensão. Repudiarei a todos os ídolos. Rejeitarei o ídolo do meu ser exterior. Alcançarei a glória do meu ser imaculado e divinamente concebido, manifestando-se em mim. Eu sou a liberdade e eu estou decidido a manifestar a liberdade. Eu sou a chama da liberdade e estou determinado a levá-la a todos. Eu sou a liberdade de Deus e Ele é verdadeiramente livre. Eu sou libertado pelo seu poder e o seu poder é supremo. Eu cumpro os propósitos do reino de Deus e com toda a fé. Eu sou a magnífica luz cósmica, presença radiante do meu eu sou. Proclama a liberdade em toda parte com ordem e controle de Deus.
a tudo venho curar. Magnífica luz cósmica, as horas da noite vem deter. Proclama a liberdade em toda parte, com justiça de serviço leal. Eu venho ter contigo, ó Deus, magnífica luz cósmica. Eu sou o invicto poder da lei. Proclama a liberdade em toda parte, boa vontade enaltecendo. Eu sou a liberdade que ainda vive, magnífica luz cósmica. Corrige agora todo erro, corrige agora toda dor, corrige agora todo desamparo. Proclama a liberdade em toda parte. Vitória do amor é para todos. Eu sou o saber que todos terão. Eu sou a santa luz da liberdade. A esperança nunca perco. Eu sou a santa luz da liberdade para sempre partilhada. Liberdade, liberdade, liberdade. Aumenta, aumenta, aumenta. Eu sou para sempre. Eu sou a liberdade. E com toda a fé, respirando a grande luz cósmica, magnífica luz cósmica, a chama da liberdade, a chama viva da liberdade cósmica, envolvidos todos no raio azul, coroados pelo raio azul, permitindo uma reconfiguração mental, saindo da estagnação. Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, do meu amado Santo Crístico pessoal, dos amados príncipes Oromasses e Diana, do amado Lanelo e todo o espírito da grande fraternidade branca, da Mãe do mundo e dos elementais dos reinos do fogo, do ar, da água, da terra, eu decreto. Eu sou a chama imortal da liberdade cósmica. Eu exijo que todas as minhas energias concentradas no exterior se submetam à grande chama divina que arde no meu coração. Eu exijo que seja exercido um controle divino eficaz sobre todas as circunstâncias exteriores. Eu exijo que tudo que não for uma expressão de luz seja transmutado e transformado e que eu me converta na plenitude daquilo que já sou, porque eu sou a absoluta perfeição de Deus. Eu sou a chama viva da liberdade cósmica. Eu sou a alegria radiante de Deus que atravessa os meus quatro corpos inferiores e desce do coração da minha presença para dar-me agora a minha liberdade. Eu sou o poder regenerador do espírito de luz e fogo que me levanta, eleva até a vitória da minha ascensão e que é o poder acumulado da vitória dos santos e seres ascensos de todas as eras, fazendo-me ascender e retomar o coração de Deus na sua consciência imortal. Assim, ajuda-me, ó Deus, e com toda a fé. Respira fundo. Essa coroa azul, ela se expande, atingindo todas as dimensões da nossa existência. Acima, abaixo, aos lados, todas as dimensões da nossa existência. Nós subimos novamente para o plano do Criador, e esse azul agora está imerso no branco, 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 branco perolado. Brilhante. Nós elevamos a sétima potência, elevamos as oitavas de luz, a potência de Elmore, a magnífica luz da liberdade, reativando o nosso processo de evolução, nos libertando
das dimensões que nós ainda estávamos estagnados. E nós vislumbramos o horizonte, aceitando o futuro e aceitando a liberdade. E do plano do Criador, nós descemos trazendo toda essa energia, toda essa nova realidade para a Terra, para nossa expressão aqui e agora em Gaia, onde somos o centro de todas as nossas dimensões e experiências. Todas as nossas células, moléculas, campos energéticos azuis, expandindo as informações contidas no nosso DNA físico, espiritual, implantando a consciência crística da liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre mentalmente. Eu sou livre emocionalmente. Eu sou livre fisicamente. E através desta liberdade eu estou em paz. Me inspirando profundamente. Essa luz vai permanecer durante toda essa semana. Levanta a cabeça, segura o ar, abre os olhos e solta o ar. E mantenham-se conectados com essa sensação da liberdade, pedindo pela liberdade, decretando e soltando, né? Todo mundo que nós nos apegamos e todos os apegados em nós. Para sentir a chama da liberdade, né? Nós temos que deixar todo mundo livre e nós precisamos nos permitir ser livres, né? E aí as surpresas podem chegar, né? A gente pode se surpreender com o horizonte. Então é isso, gente. A gente vai seguir algumas meditações aí, pedindo limpeza, pedindo consciência, elevar bem a frequência que esse fim de ano tá que tá. Vamos lá. Muito obrigada, gente, por mais um ancoramento e até segunda-feira que vem. Boa noite. Obrigada.